E eu queria então, mais uma vez, convidar você a ir para o livro de Isaías. Só que hoje no capítulo 1. Capítulo 1, nós vamos ler o verso 18. E também o 19 e o 20. Um texto bastante forte e que expressa o convite carinhoso de Deus para cada um de seus filhos, para cada um de nós. Aqui diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Palavras fortes, palavras de um peso extraordinário. Palavras de um pai fazendo um apelo angustiante ao filho que se afastou, ao filho que está distante. O povo, nos dias de Isaías, nós vimos um pouco disso ontem, estava caminhando para a destruição. Mas o Senhor, antes de deixá-los ir, faz a eles tudo quanto estava ao seu alcance, para que este povo pudesse evitar o desastre já profetizado. Você já percebeu que o coração humano ele tem a tendência de fazer exatamente aquilo que lhe é aconselhado a não fazer? Você já percebeu? Me lembro quando criança, meu pai disse assim: olha, não coloca o dedo aí nessa tomada, tá? E a minha mãe disse a mesma coisa. E um dia eu estava na casa do vizinho brincando, e meu pai não disse isso só uma vez. E eu estava na casa do vizinho brincando e peguei um prego, aquele prego de aquele prego que a gente amarra a linha de nylon nele, né? Prego de pedreiro. E fui na tomada e naquele instante eu entendi porque meu pai havia dito para não colocar o dedo na tomada. Eu ouvi outro dia uma história que também ilustra isso. A garotinha estava pulando no banco de trás do carro, talvez você conheça essa história. E pulava, e o pai estava dirigindo. Olhava pelo retrovisor e dizia: filha, senta aí, você pode cair, filha. E a garotinha continuava o quê? Pulando, né? E o pai, novamente, apelando a ela, explicando a razão: filha, você pode se machucar, o papai pode frear, passar num buraco, você vai bater a cabeça. Até que lá pelas tantas, né? O pai parou o carro, olhou bem para ela. Aquele olhar, irmão Raif, olhou bem para ela e disse assim: senta, senta. E ela sentou. E aí quando o pai saiu com o carro, andou alguns metros, ela falou bem baixinho: por fora eu estou sentada, mas por dentro eu continuo pulando. Sabe, nosso coração é propenso a fazer exatamente aquilo que nosso Pai Celestial orienta a não fazer. E Israel, particularmente Judá, estava caminhando por esta trilha. Tanto estava caminhando que em algum momento Deus precisou deixá-los colher as consequências. No ano 722 a.C., ainda nos dias do profeta Isaías, só que no reino do norte, a Assíria veio e tomou as 10 tribos, levou para o cativeiro.
E aí então a gente tem a partir dali a origem dos samaritanos. Ali começa um pouco daquela história com os samaritanos. A Síria levou todos os que estavam ali e trouxe outros povos para morar ali. Não muito tempo depois, talvez alguns anos, lá por 605, foi a vez de Judá. Judá que por tantas vezes ouviu o apelo de Deus. É curioso que um profeta que acompanhou essa experiência de Judá foi Jeremias, profeta chorão, né? Às vezes eu também me identifico com Jeremias, né? Na hora que dá vontade de vestir a couraça de Jeremias e falar: Senhor, não faz isso. E Jeremias, ele foi o profeta que não só predisse o cativeiro, não só apelou ao povo, mas ele também o quê? Viveu o cativeiro. Quando Nabucodonosor veio em 605, ali estava Jeremias. E Jeremias teve a opção, o rei deu a ele a escolha, de ir para a Babilônia, ou de ficar por ali, ou ir para outro lugar. E Jeremias acabou indo para o Egito. E por lá a história termina. Bem, Judá sofreu 3 invasões. 605, 597 e a última delas, 587 a.C. Essa foi a pior de todas. Foi quando, a mando de Nabucodonosor, Judá foi devastada, totalmente devastada. E o povo foi levado para o cativeiro. E lá então, enquanto o povo estava no cativeiro, por causa dos seus pecados, por causa da rebeldia, o povo se lembrava de quantos convites o Senhor havia feito. Se você puder, vire a página aí, capítulo 1. Olha o verso 2, como é que Deus, ele se refere a seus filhos? Ele diz assim: ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. E o verso 3, o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Se a gente continuar lendo, a gente vai ver um pai derramando o seu coração quebrado, quebrantado, na esperança de que seus filhos pudessem se arrepender, pudessem voltar. O que a gente aprende com tudo isso? A gente aprende algo muito simples. O pecado é algo muito sério. O pecado não é como uma roupa suja, que você, depois de trabalhar com ela até mesmo uma semana, você a toma, coloca na máquina de lavar, coloca sabão, coloca aquele amaciante, né, para dar um toque final, e daí um tempo aquela roupa sai dali, você coloca no varal e ela está limpinha. O pecado pode ser comparado, mas o pecado é muito mais sério do que a gente imagina. O pecado custou a liberdade do povo de Israel. O pecado continua custando a liberdade de inúmeras pessoas ao longo de toda a história e em particular nos dias atuais. O pecado é tão sério que Pedro, falando sobre isso, lá em 1 Pedro 3, verso 18, ele diz assim, que Cristo veio e morreu pelos nossos pecados. A coisa é tão séria, o assunto é tão profundo, que foi necessário aquele que não tinha e não tem pecado, se fazer pecado por cada um de nós. O pecado fez com que Cristo viesse a esse mundo e tomasse o nosso lugar, e vivenciasse
as pressões que cada um de nós experimenta. Você pode pensar nesta hora assim, mas como é que Cristo vivenciou as pressões que eu vivo, se nos dias de Cristo não tinha internet? Se nos dias de Cristo não tinha, quem sabe, os problemas que há nos dias de hoje. Mas nós precisamos entender que a essência do pecado é a independência. A essência do pecado é agir sem a companhia, a autorização e a bênção de Deus. Olhe para Gênesis capítulo 3, versos 6 e 7. Quando o pecado entra nessa terra. Se você der uma olhadinha aí na sua Bíblia, Gênesis 3, versos 6 e 7, o Senhor, Ele havia dito para o casal: aí está a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês podem comer de qualquer outra árvore do jardim, menos desta. Menos desta. E você sabe, Eva então se distancia de seu esposo. Eva está perambulando ali pelo jardim, distraída, quando de repente ela escuta uma serpente falando. Ela não se assusta. A princípio, Eva se surpreende com aquela cena. E agora ela está conversando com uma serpente. E queridos, quão perigoso é conversar com o pecado. Quão perigoso é brincar com o pecado. E Eva, conversando com a serpente, ela aceita a proposta da serpente, e o texto diz que, vendo que o fruto era bom, vendo que a árvore era interessante para dar conhecimento, vendo que aquela proposta era boa, Eva esquece tudo quanto Deus havia falado e, por si mesma, independente de Deus, ela toma o fruto e ela come. O problema não estava no fruto. O fruto era apenas um fruto. O problema estava naquilo que o fruto representava. Não é diferente hoje. Não foi diferente nos dias de Cristo. Quando Satanás vai a Cristo ali no deserto, lá em Mateus capítulo 4, quando ele tenta ao Senhor Jesus nas 3 tentações, se observarmos ali, a essência é a mesma. A questão não é Cristo transformar pedras em pães, a questão não é Cristo se lançar do pináculo do templo, a questão não é Cristo receber os reinos do mundo inteiro. A questão é Cristo agir independente do Pai. Como Eva agiu independente do Pai. Sabe, queridos, Cristo veio a este mundo exatamente para tratar o problema do pecado. E aí então o apóstolo Paulo, falando um pouco sobre isso lá em Romanos, capítulo 7, verso 17 e 18, esse é um outro tema fantástico, que nos orienta a respeito desse tema, deste assunto. O apóstolo Paulo, ele vai dizer algo extremamente relevante quando ele escreve àqueles cristãos de Roma. Ele diz assim: neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Veja, o estado de rebelião gerado por uma ideia de autonomia, de independência, ele culminou com uma deformidade tão grande no coração humano, que agora o homem sabe o que deve fazer, mas a sua carne o quê? Não quer fazer. Sabe, o capítulo 7 de Romanos, ele descreve a luta do homem antes carnal, e agora o homem que passa pelo processo da conversão,
e ele se torna agora alguém que tem uma natureza espiritual, e essa luta passa a fazer parte da sua caminhada. Por quê? Porque de um lado existe a natureza espiritual dizendo a ele: viva para agradar a Deus, viva para a glória de Deus. Mas por outro lado, ainda existe a natureza carnal, e ela concorre com a natureza espiritual. E a natureza carnal é como um pé de limão, quando você enxerta nele uma muda de laranja. Você já viu um pé de laranja que foi enxertado num pé de limão? Já viu? É uma coisa assim, bastante curiosa, né? Porque se você não fizer o desbaste da parte do caule de limão, com o tempo, sabe, vai produzir laranja em cima e limão embaixo. E se não for feito nada, com o tempo a laranja perde a sua autonomia, e agora você tem laranja extremamente azeda, ou você tem só a predominância de limão. O que é isso? Isso é a nossa natureza, isso é o nosso coração. Sem a obra de Deus em nossa vida, sem o sacrifício de Cristo, sem aquilo que Ele efetuou lá na cruz do Calvário, por nós mesmos, somente limão. Eu não estou dizendo que limão, fruta, não é bom. Mas no contexto aqui da ilustração, só nos resta produzir aquilo que é azedo, aquilo que é estranho ao paladar. Isaías, ainda, no capítulo 14, ele vai nos auxiliar a compreender qual é o núcleo do pecado. A gente fala bastante sobre o pecado, mas qual é o núcleo? Nós já vimos qual é a essência, mas o núcleo do pecado, lá no capítulo 14, verso 14, diz assim: subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante a quem? Altíssimo. Quem diz essas palavras? Quem disse essas palavras? Satanás. Subirei às mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Sabe, queridos, aqui nós temos exposto naquele que é o originador do pecado, núcleo do pecado. E qual é esse núcleo? 3 coisas: orgulho, autossuficiência e egoísmo. Orgulho, autossuficiência e egoísmo. Subirei às mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Sabe, queridos, quando nós olhamos para este assunto, ele caminha entre essas palavras. O pecado sempre está relacionado a um coração orgulhoso, a um coração autossuficiente, a um coração que pensa só em si e não pensa nos outros. Mas o que é pecado? O que é pecado? Se você fosse dar uma definição rápida sobre o que é pecado, talvez nós pensaríamos imediatamente em 1 João 3, verso 4, né? Pecado é o quê? Transgressão da lei de Deus. Esta é a definição clássica que a Bíblia nos apresenta. Esta é a definição mais pontual. Pecado é quando nós transgredimos, saímos do caminho que o Senhor estabeleceu. Mas a pergunta é: será que esta é a única definição que a Bíblia nos apresenta? Será que pecado é apenas transgredir o sábado? Será que pecado é apenas conviver em um contexto de adultério? Será que pecado é apenas roubar, matar e mentir? A gente às vezes tem a tendência de classificar o pecado somente nessas linhas. Mas se você puder, vá comigo para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha. Cristo está como o segundo Moisés, explanando os pilares de seu reino, e ele se assenta ali sobre uma montanha,
fazendo um paralelo com Moisés, quando direcionado por Deus, traz as leis de Deus e apresenta o decálogo. Então agora Cristo, como o novo Moisés, ele vai ampliar esse assunto da transgressão da lei de Deus. Mateus capítulo 5, verso 27 e também o verso 28, ele diz assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já o quê? Então eu pergunto, pecado é apenas uma ação? Não. A palavra de Deus, o próprio Cristo diz que pecado, antes de ele ser uma ação, ele é uma intenção. Então, pecado, por aquilo que a gente já viu até então, pecado é autossuficiência, independência. Pecado é um estado de rebelião do homem contra Deus. Pecado é saber o que é certo, mas uma natureza pecaminosa que faz opção pelo que é errado. Ela quer o que é errado. Pecado é orgulho, autossuficiência e egoísmo. Pecado é a quebra da lei, mas pecado também é a intenção. É a intenção. Mas ainda assim, talvez você esteja pensando, mas pecado é isso? Se você puder agora, vá comigo para o Salmo 32. Salmo 32. Este é um salmo extraordinário. O salmista, quando escreveu o Salmo 32, ele traz para nós uma descrição a respeito do pecado. O que é pecado? E nós estamos olhando isto, primeiro, para compreender a importância do convite que Deus nos faz, e segundo, para compreender por que Cristo, ele precisou vir e morrer em nosso lugar. Veja, o Antigo Testamento, ele apresenta algumas palavras para pecado. Quando a gente pega a nossa tradução, normalmente você já tem a palavra em português. E às vezes a mesma palavra traduzida para pecado em português, na língua original, são palavras diferentes. Então no Antigo Testamento, existe pelo menos 11 ou 12 palavras diferentes para pecado. E sabe o que é curioso? 4 delas estão no Salmo 32. Verso 1 e verso 2. 4 delas. Veja comigo. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é o quê? Perdoado. Cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo coração não há o quê? Dolo. Você viu aí as palavras? Você viu? Se você olhar o verso 1, vai aparecer iniquidade. É possível que na sua tradução esteja pecado. Sabe, na minha tradução aparece iniquidade e logo na linha de baixo aparece pecado. Isso é um recurso, né, da poesia hebraica. Você diz uma coisa em cima e na linha de baixo você diz a mesma coisa com palavra diferente, ou você diz algo que é sinônimo ou algo que é contrário, uma antítese. Bem, no verso 2, novamente nós temos aqui, aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. E a última parte do verso, aquele a quem em seu espírito não há dolo. Vamos olhar um pouquinho estas palavras. Veja só, a terceira palavra, se você quiser marcar aí na sua Bíblia, a terceira, ela está no verso 2, é a primeira palavra para pecado do verso 2. Esta palavra, na língua original, ela indica o pecado original, aquele o qual nós nascemos com ele, aquele o qual já nos acompanha desde a fecundação,
Aquele que você vem ao mundo e ele já está impregnado no seu DNA. Eu gosto muito de pensar sobre isso, de ilustrar essa imagem com um bebezinho. Acho que quase todos nós aqui, se não todos, exceto as crianças, já tivemos a oportunidade de pegar um bebezinho, né? Eu e a Clara, de vez em quando a gente pega, né? O dos outros. E você pega um bebezinho, bonitinho, cheirosinho, a mãe, né, dá aquele trato, o pai compra aquela roupinha. Estou olhando para vocês porque eu estou vendo que vocês têm filho. E aí você olha e diz assim, que coisa linda, que coisa cheirosa, que coisa gostosa. Espera um cadiquinho. Aí você vai sentir um negócio molhado na sua mão. Para não dizer outra coisa. Espera um cadiquinho, quando você estiver naquele sono gostoso e profundo, você vai ouvir um som ao longe, que vai chegando cada vez mais perto do seu ouvido, até o momento que você acorda. E aí, inconscientemente, ele aprende que se ele chorar, ele ganha o quê? Atenção. Somos nós. Esse é o pecado original. Esse é o pecado natural. Sabe quando é que este pecado será resolvido em nossa vida? Na glorificação, na volta de Jesus. É por isso que eu tenho uma dificuldade muito grande com aqueles que acham que nessa terra é possível alcançar um estágio de impecabilidade. Eu não consigo entender essa ideia de alguns por aí afora. A segunda palavra aqui, para nós continuarmos essa análise, ela está exatamente no verso 1, é a segunda palavra utilizada para pecado no verso 1. Se você quiser marcar aí, é a segunda palavra. Esta segunda palavra, ela indica o pecado involuntário, o pecado inconsciente. É aquele que nós praticamos sem ter uma percepção de que aquilo é errado. Sabe? É quando você estaciona num lugar proibido, mas você não viu a placa, e agora o guarda chega até você, né, com aquele caderninho legal, e você diz assim, mas eu não sabia. Você realmente não sabia. Sabe, queridos, o pecado inconsciente e involuntário, ele é um elemento presente na nossa vida, e ele vai estar presente na nossa vida também, até a glorificação. Está aqui, inconsciente. Anda conosco. A terceira palavra, para nós analisarmos esta noite, ela está no verso 1, e é a primeira palavra aí do verso 1 para pecado. Esta tem que ver com o pecado consciente. O pecado consciente é aquele que nós sabemos que é pecado e o fazemos. Há uma palavra no Novo Testamento que se associa a esta, que é exatamente hamartia, né? É a palavra utilizada para errar o alvo. É o pecado que você não gostaria de ter cometido. Normalmente, um filho de Deus, ao praticar esse tipo de pecado, rapidamente o Espírito de Deus vem à sua consciência e fala, e ele também se arrepende, confessa aquele pecado. Esta palavra usada aqui, ela aparece lá em Hebreus 10, 26, onde Paulo, ao escrever a carta aos Hebreus, ele faz uma advertência em relação ao pecado consciente, quando não é tratado. Mas há uma última palavra nesse texto. Das três, qual que faltou? Nós olhamos as duas do verso 1 e uma do verso 2. Qual que faltou? Faltou a palavra dolo. Dolo. Queridos, aqui talvez esteja a mais séria de todas.
Pecado é sempre algo muito sério. Pecado é sempre algo extremamente perigoso. Mas quando o pecado ele é definido por dolo, a situação é ainda mais grave. Observe que no verso 1 está falando de perdão. Na segunda parte do verso 1 está falando de pecado coberto. Na primeira parte do verso 2 está falando de ser feliz aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade ou pecado. Mas no final do verso 2 diz assim: em cujo espírito não há dolo. Observe que aqui não é Deus não atribuindo, né? Não é Deus perdoando, não é Deus cobrindo. Aqui é o pecado inconsciente que se tornou consciente, mas que depois de se tornar consciente, ele se tornou o pecado de estimação, o pecado acariciado. Dolo é aquilo que você faz de forma consciente. Os advogados gostam, né, dessa palavra, usam bastante essa palavra. O que é dolo? Dolo é aquilo que o Senhor me disse em nítidas palavras que eu não devo fazer. Dolo é duplicidade, dolo é pecado planejado, dolo é pecado disfarçado, dolo é aquilo que precisa ser vencido hoje. Assim como o pecado consciente, dolo precisa ser enfrentado agora. Por quê? Porque no momento em que o Senhor estiver olhando a nossa vida, se Ele olhar e enxergar pecado de estimação, o negócio fica feio para o nosso lado. Fica pior do que já está. Sabe, queridos, ao longo do tempo, eu já vi pessoas recebendo disciplina na igreja por terem roubado. Eu já vi pessoas sendo removidas do hall de membro porque transgrediu o sábado. Mas até hoje, eu ainda nunca vi um indivíduo sendo removido do hall de membro por orgulho. Você já viu? Eu nunca vi um indivíduo sendo removido por egoísmo, por autossuficiência. Sabe por quê? Porque essas coisas, elas estão impregnadas aqui dentro. Quando você as vê, o estrago já foi feito aqui dentro. E é nesse sentido que se enquadra a palavra dolo. E é nesse sentido que se enquadra o pecado acariciado. E é nesse sentido que se enquadra aquilo que fatalmente vai tirar centenas de pessoas do céu. Porque o pecado precisa ser vencido exatamente hoje. Às vezes, irmãos, nós vivemos uma vida acima de qualquer suspeita. Quando dá o sábado pela manhã, a gente coloca aquela roupa bonita de crente, passa aquele perfume cheiroso e vem para a igreja. E a gente se assenta na igreja e participa e gesticula e argumenta e até mesmo cantamos e até mesmo fazemos um punhado de coisas, mas no momento da solidão, quando estamos sem nenhum outro ser vivo, ser humano, né, por perto, nós fazemos aquilo que o Senhor já disse para não fazer, mas que nós não queremos deixar. E é nesse sentido que a irmã White, quando escreve a respeito desse assunto, ela diz assim, que muitos têm um nome no livro da igreja, mas já foi apagado do livro dos céus há muito tempo. Entende? Sabe, queridos, todas as vezes que nós brincamos com esse tipo de coisa, o pior risco não é você ser surpreendido, não é você perder a sua caricatura de cristão, não é você perder aquela imagem de bom moço.
Como um homem que dizia: pastor, por favor, não deixe minha esposa saber que eu fiz tal coisa. Eu disse: amigo, fique tranquilo, porque o inimigo vai se encarregar de levar essa informação para ela. Se você não se arrepender, porque assim é Satanás. Primeiro ele ilude, primeiro ele trabalha para mostrar que aquilo é interessante. E aí depois que se torna um dolo, ele arruma um jeito de expor aquilo para todo mundo, para envergonhar. Mas por que o pecado é tão sério? Voltamos a essa pergunta e voltamos ao livro de Isaías. Se você puder agora, vá comigo para o capítulo 59 de Isaías. E vamos observar então aqui a seriedade do pecado, na perspectiva deste profeta, que foi exatamente alguém que amplamente falou da rebelião, mas também convidou a aceitação da obra do Messias. Isaías capítulo 59, a partir aqui do verso 2, nós vamos ler o verso 2 e o 3, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Olha que coisa! Aqui, irmãos queridos, está a primeira consequência do pecado, o primeiro aspecto do pecado. Ele nos separa de Deus, ele nos tira naturalmente da presença de Deus. Você lembra Adão e Eva no jardim, quando escutaram a voz de Deus? Correram. Eles não conseguiam naturalmente ficar na presença de Deus. O pecado gera separação entre o homem e Deus. A oração de Cristo pendurado na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? É um grito que ilustra exatamente isto. A agonia de Cristo, o receio de Cristo era estar separado do Pai. Porque longe do Pai não há vida frutífera. Longe do Pai não há vida que tenha sentido. Longe do Pai, a vida é apenas respirar, é apenas se alimentar, é apenas viver para o hoje e não pensar na eternidade. Mas qual é a segunda seriedade do pecado? O verso 3 responde: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. O que é isto? Isto é quando o homem, ele tem dentro de si uma naturalidade em fazer o mal, praticar o mal. Sabe como que isso acontece? Isso acontece assim. Eu vou à casa do meu amigo e eu vejo ali um garfo bonito e eu boto no bolso e esqueço de devolver. E agora eu vou à casa da minha amiga e eu vejo ali uma taça bonita de cristal, coleção que ela recebeu do tataravô dela. Eu digo: que coisa legal. E o meu paletó é grande, eu coloco ali e esqueço de devolver. E quando eu estou saindo, a voz do Espírito de Deus diz assim: ó, volta lá. Mas eu digo: não, deixa eu ir. E sabe, queridos, com o passar do tempo, eu já estou fazendo uso de uma arma e já estou à luz do dia tirando aquilo que é do outro. E pior, já estou até tirando a vida do outro para ter o que é do outro. O que é isso? Naturalidade. Outro dia eu vi a entrevista de um homem que havia sido preso. E então alguém perguntou para ele assim: mas por que você fez isso? Por que você roubou? E ele respondeu: porque ele tinha de mais e eu tinha de menos. Mas por que você matou? Eu matei porque ele não queria me dar aquilo que ele devia me dar, porque ele tinha demais.
Você consegue entender isso? Isso é quando o pecado se torna uma coisa tão normal que ele já não nos afeta mais, pelo menos de forma consciente. Sabe, queridos, e qual é o resultado final da seriedade do pecado? Capítulo 57, verso 20 e o verso 21. Veja o que diz aqui. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Não há paz. Duas coisas Isaías destaca aqui. Por que o pecado é tão sério? Porque um coração familiarizado com o pecado, a única coisa que ele lançará de dentro de si é lama e lodo. E pior, esse coração não terá paz. Não tem paz. Sabe, queridos, se você nasceu num lar cristão e a vida inteira caminhou com o Senhor e nunca conheceu o mundo lá fora, não queira conhecer. Porque o mundo lá fora, ele vai levar você a essa situação. Sabe o que é, na iminência da morte, uma pessoa olhar para dentro de si e não ter a certeza da salvação? Olhar para trás e perceber que todo o tempo que ela teve para fazer escolhas ao lado de Deus, ela desperdiçou esse tempo. E agora? É tarde demais. É verdade que enquanto a vida há esperança, é verdade que nós teremos grandiosas surpresas no céu, dentre elas, pessoas que nós achávamos que tinham dado o último suspiro longe de Deus, mas elas se arrependeram na última hora. Mas também é verdade que muitos não conseguirão se entregar a Cristo, porque estão tão acostumados ao pecado, que com ele querem morrer. O que fazer então? Voltemos para o capítulo 1, o texto desta noite, o texto primário desta noite. Aqui está o convite de Deus. Aqui está o convite de Jesus. O verso 18 do capítulo 1. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. O Senhor está olhando para cada um de seus filhos e dizendo assim: venha conversar comigo. Venha, eu não sou alguém que quer o seu mal. Se assente comigo. E como um pai e um filho, como um pai que ama o filho, venha, vamos conversar. E através desta conversa, eu quero que você entenda quão perigoso é o seu estado. Uma das coisas mais extraordinárias com Deus, irmãos, é que o Senhor, Ele sempre trabalha conosco para que nós nos tornemos conscientes do nosso estado. Ele tira a venda dos nossos olhos. Ele nos faz perceber quão terrível é a ferida. Porque aquele que acha que não precisa de cura, o que ele vai fazer no médico? Aquele que acha que sua saúde está perfeita, ainda que o seu corpo esteja definhando, o que ele vai fazer no médico? Então, o Senhor convida aquele que está enfermo pelo pecado para uma conversa, para um diálogo, para uma avaliação. E nesta conversa ele diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ou seja, aquele momento em que nós enxergamos toda a sujeira que há dentro de nós, toda a impiedade que nosso coração tem, o Senhor diz assim: não entre em desespero, eu posso mudar tudo isso. Eu posso transformar tudo isso. Eu posso reescrever a sua história. E esta promessa, aliada a esse convite, ela vem com mais uma imagem. É quando Deus diz assim: ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã, como a pura lã. E a história, o convite de Deus termina:
se você quiser, se você me ouvir, vai comer o melhor dessa terra. Observe que Deus não força, observe que Deus, Ele não nos imprensa ao ponto de tirar a nossa liberdade, a nossa autonomia. Observe que aqui nós voltamos na essência do pecado, que é independência. E quando Deus Ele nos convida, Ele diz assim: se você me ouvir, se você escolher ser dependente de mim, se você escolher se lançar a meus pés, reconhecendo que você não pode, você vai comer o melhor dessa terra. E comer o melhor dessa terra não necessariamente significa vida mansa aqui nessa terra. Significa vida eterna com Deus. Vida eterna quando este mundo for transformado, após o milênio. E a última imagem é a imagem de alguém que diz também o outro lado. É quando ele diz assim: mas se recusardes, se fordes o quê? Rebeldes. Sabe, queridos, recusar, não quero. O pecado torna-se consciente, recusar. Agora, a segunda imagem, ser rebelde, o pecado se torna algo que eu não quero deixar. Se fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Olha que coisa. Então o Senhor está dizendo assim: há dois caminhos. Ele está dizendo assim: olha, o estado, a sua natureza é terrível, mas existe uma esperança, existe uma saída. E essa saída, ela foi conquistada na cruz. Ela foi conquistada lá, naquela tarde de sexta-feira. Sabe, queridos, eu não conheço a sua vida, eu não conheço o seu coração. Na verdade, eu nem faço ideia de como é que você chegou aqui hoje. E me refiro ao seu estado espiritual. Mas é possível que nesta noite haja alguém nos ouvindo. Haja alguém ouvindo a palavra de Deus e percebeu que precisa da graça de Deus, que precisa do perdão de Deus, que precisa da força de Deus para abandonar um pecado acariciado. Hoje é o momento, este é o tempo. Nós estamos caminhando nesse instante para o final, para orarmos juntos. Este é o tempo de nos arrependermos, de nos colocarmos outra vez nas mãos do Senhor. Nós vamos ter um louvor, enquanto o nosso irmão Evandro estiver cantando. Se você, esta noite, ouviu Deus falando contigo em algum aspecto, aproveite o louvor, coloque-se em pé e converse com Deus. Mas se a mensagem não foi para você, pode ficar tranquilo, que é só o céu que vai estar te olhando. O pastor falou que existe uma saída, graças a Deus, né, irmãos? E a saída é a cruz de Cristo. Porque há mais de 2000 anos atrás, Jesus tomou o nosso lugar. Vamos cantar essa música. Eu gostaria que os irmãos ficassem em atitude de reverência. Malfeitores morreu por minha culpa, Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado ele recebeu. Sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer me amar.
E tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu por minha culpa. Jesus a vida dele foi quebrantado, grande dor sofrer. O meu pecado ele recebeu, sem bondade chorou. Foi meu pecado que ele carregou, foi esmagado por querer me amar. E tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Nós comigo, irmãos. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Todo mundo, irmãos. Foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amém. Santo Deus, o Senhor sabe como é o nosso coração. Por isso, nesta noite, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor, deste coração rebelde, deste coração egoísta,
deste coração que luta pela independência. O Senhor tomou o nosso lugar naquela cruz. Por favor, aplica o teu sangue sobre este coração, o quebranta, o transforma, o modifica. Pai, não permita que haja dentro deste coração dolo. Não permita que haja em nossa vida pecado consciente que não seja logo confessado. Sonda-nos, ó Deus, conhece o nosso coração. Veja, Senhor, se existe em nós algo mal. Por favor, Senhor, nos purifica. Em nome de Jesus. Amém.